Imagine um segredo tão profundo, tão antigo, que foi apagado da história de maneira deliberada. Imagine que esse segredo não só desafia as fundações da fé, mas também possui o poder de mudar a forma como você vê o mundo, o bem, o mal e até o destino da humanidade. Agora, imagine que esse segredo está registrado em um livro, um texto milenar que foi escondido e temido pela Igreja Católica. Esse livro é o livro de Enoque, e sua revelação poderia ter implicações muito mais profundas do que você jamais imaginou. Por que, você se pergunta, um texto tão antigo e poderoso foi mantido à margem das tradições religiosas por tanto tempo? E por que, mesmo hoje, quando tantos outros antigos segredos já foram desenterrados e revelados ao público, o Vaticano ainda se esforça para manter o livro de Enoque fora do alcance da maioria das pessoas? A resposta para essas perguntas está em algo muito mais perturbador do que você poderia imaginar. Este não é apenas um conto antigo ou uma mitologia esquecida, mas um texto que carrega revelações cósmicas, capazes de reescrever nossa compreensão sobre a criação, os anjos e até mesmo o pecado original. O livro de Enoque revela uma visão radical do universo espiritual, onde os anjos caídos, conhecidos como vigilantes, não só desobedecem a Deus, mas descem à terra, transmitindo conhecimentos proibidos à humanidade e gerando descendentes híbridos, os temidos Nefilim. Você já parou para pensar no que isso realmente significa? O conceito de anjos caídos, seres que uma vez estavam ao lado de Deus e, em sua desobediência, ensinaram à humanidade artes e ciências que deveriam ter permanecido ocultas para sempre, é algo que desafia tudo o que sabemos sobre o cosmos e a natureza divina. Durante séculos, o livro de Enoque foi reverenciado por comunidades judaicas e cristãs, sendo uma parte integral das suas crenças espirituais. No entanto, com o tempo, o poder das instituições religiosas começou a se fortalecer e, com ele, surgiu uma necessidade de controlar as narrativas sobre o mundo espiritual e os destinos das almas. Isso levou a uma ação muito mais sombria: a censura e o silêncio sobre textos que ofereciam uma visão do mundo que não se encaixava nas convenções dogmáticas da Igreja. O livro de Enoque foi um desses textos, banido e enterrado para que suas revelações não perturbassem a paz teológica estabelecida. Mas por que o Vaticano teria tanto medo de um simples livro? Por que um manuscrito antigo, lido com respeito por antigos estudiosos e comunidades, ainda representa uma ameaça tão grande às fundações da fé cristã? Quando o explorador James Bruce trouxe cópias do livro de Enoque da Etiópia para o Ocidente, em 1773, o mundo redescobriu esse fragmento perdido de nossa história espiritual. Mas a verdade é que, por mais que o texto tenha sido redescoberto, ele ainda permanece como um campo minado de revelações que muitos preferem não explorar. E se você acha que as perguntas sobre esse livro foram respondidas, prepare-se. O que está prestes a ser revelado vai fazer você questionar tudo o que você pensa saber sobre o mundo espiritual, o controle das instituições religiosas e até mesmo a própria história da humanidade. Agora, vamos dar um passo mais fundo nesse mistério. O que o livro de Enoque realmente revela? O que ele diz sobre a relação entre os seres humanos e os anjos? E por que a Igreja Católica, mesmo com toda a sua riqueza e poder, ainda tenta esconder esse conhecimento do público? Prepare-se, porque estamos prestes a embarcar em uma jornada para descobrir a verdade. O livro de Enoque não é apenas um livro qualquer. Sua história está envolta em mistério e controvérsia, marcada por uma jornada cheia de censura e tentativas de apagamento. Para entender o impacto profundo que ele tem até hoje, é necessário voltar no tempo e observar o papel que o livro de Enoque desempenhou nas antigas tradições espirituais.
A origem do livro de Enoque. O livro de Enoque, também conhecido como o primeiro Enoque, é uma coleção de escritos antigos, atribuídos a Enoque, o bisavô de Noé, que, segundo as Escrituras, andou com Deus e foi levado ao céu sem experimentar a morte. Gênesis 5:24. Este livro, escrito entre os séculos 3 a 1 a.C., carrega com ele um conteúdo que foi considerado tão subversivo que muitos acreditam que tenha sido deliberadamente retirado das escrituras canônicas. Embora o livro de Enoque nunca tenha sido incluído no cânon oficial da Bíblia judaica ou cristã, ele teve uma forte presença no primeiro cristianismo. Durante séculos, ele foi lido e reverenciado por diversas comunidades, tanto judaicas quanto cristãs primitivas. Na realidade, muitos estudiosos acreditam que o livro influenciou diretamente a formação de algumas doutrinas cristãs, como a figura do Filho do Homem, que aparece de maneira significativa no Novo Testamento, mas que já estava presente nas visões de Enoque, muito antes de Jesus Cristo. O impacto inicial e os manuscritos do Mar Morto. O impacto inicial do livro de Enoque foi considerável. Ele foi amplamente lido por comunidades judeias, especialmente aquelas da região da Judeia, durante o período do Segundo Templo. Curiosamente, fragmentos deste livro foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto em 1947, numa das mais significativas descobertas arqueológicas do século XX. Os textos, que estavam enterrados em cavernas nas proximidades do Mar Morto, datam do século I a.C. e confirmam que o livro de Enoque era altamente reverenciado por algumas seitas judaicas antigas. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto não apenas reavivou o interesse pelo livro de Enoque, mas também gerou uma reflexão profunda sobre o motivo de ele ter sido excluído da Bíblia. Se ele foi considerado tão relevante pelas comunidades antigas, porque os poderosos líderes da igreja cristã primitiva decidiram não incluí-lo nos textos oficiais. O papel da igreja primitiva e a exclusão. O processo de formação do cânon bíblico foi uma tarefa meticulosa e estratégica, e o livro de Enoque não se encaixava na narrativa oficial que estava sendo construída. Durante os concílios da igreja primitiva, como o Concílio de Cartago, 397 d.C., e o Concílio de Laodiceia, 363 d.C., muitos textos foram discutidos e escolhidos para integrar o que hoje conhecemos como o Novo Testamento. O livro de Enoque, com suas visões de anjos caídos e suas profecias cósmicas, foi considerado demasiadamente controverso, com suas ideias sobre a natureza dos anjos e da rebelião celeste, desafiando as concepções estabelecidas da doutrina cristã. Além disso, as ideias de uma cosmologia alternativa, onde os vigilantes, anjos caídos, ensinam à humanidade conhecimentos proibidos, e o surgimento dos Nefilim, gigantes híbridos entre anjos e humanos, foram um ponto de discórdia. Isso criou um desconforto teológico entre os líderes da igreja, que estavam naquele momento firmando os alicerces do cristianismo oficial. A ideia de que os anjos poderiam desobedecer a Deus e interagir com os humanos de forma tão direta e poderosa era um conceito que poderia ameaçar a autoridade da igreja e desestabilizar o controle religioso. Foi assim que, ao longo dos séculos, o livro de Enoque caiu no esquecimento, sendo marginalizado e excluído dos textos oficiais da Bíblia, embora continuasse a ser preservado e venerado em outras tradições cristãs, como na Igreja Ortodoxa Etíope, onde é considerado parte do cânon sagrado até os dias de hoje. A redescoberta do livro de Enoque. A história do livro de Enoque não acaba com sua exclusão. Em 1773, um explorador escocês chamado James Bruce trouxe cópias do manuscrito da Etiópia para o Ocidente e, a partir desse momento, o livro começou a ser redescoberto.
Embora fragmentos de Enoque já fossem conhecidos desde os tempos dos manuscritos do Mar Morto, foi com a redescoberta do livro inteiro que as discussões sobre seu conteúdo se intensificaram. Ao longo dos séculos, os estudiosos ocidentais começaram a perceber o quão impactante era o conteúdo do livro de Enoque. Ele não apenas descrevia os eventos do Antigo Testamento de uma maneira radicalmente diferente, mas também oferecia uma visão detalhada do mundo espiritual e do destino da humanidade. Em um momento em que a ciência e a religião estavam em desacordo, o livro de Enoque voltou à tona, trazendo com ele uma perspectiva antiga e esotérica que muitos consideraram perigosa. Porém, apesar da redescoberta, o Vaticano nunca se curvou à ideia de reavaliar o conteúdo do livro de Enoque. Mesmo após sua ressurreição no Ocidente, o Vaticano manteve o livro à margem, como se fosse uma relíquia perdida que não deveria ser trazida de volta à vida. O que ele continha de tão perigoso para a Igreja que, mesmo com sua redescoberta, o Vaticano nunca se dispôs a revisá-lo ou integrá-lo à sua narrativa oficial. O livro de Enoque não é apenas uma narrativa espiritual, mas uma jornada através de um mundo celestial onde os limites entre o divino e o humano se desfazem. Ao contrário de muitos textos bíblicos tradicionais, que oferecem uma visão ordenada e moralista do universo, o livro de Enoque apresenta uma realidade muito mais complexa e sombria. Ele revela um cosmos em que até os anjos podem cair em tentação, e os seres humanos são inseridos em uma trama cósmica de conhecimento proibido, corrupção e consequências apocalípticas. Os vigilantes, os anjos caídos. No coração do livro de Enoque está a história dos vigilantes, anjos enviados por Deus para vigiar a humanidade. Porém, ao invés de cumprir sua missão de observação e proteção, os vigilantes descem à terra e, movidos por desejos proibidos, tomam mulheres humanas como esposas. Essa transgressão das leis divinas não só altera a ordem do cosmos, mas também gera os Nefilim, criaturas híbridas de gigantes com força sobre-humana e inteligência superior. Esse ato de desobediência por parte dos vigilantes é central no livro de Enoque. Eles são descritos como seres poderosos e imponentes, mas que, ao descerem à terra e violarem os desígnios divinos, revelam uma falha fatal, sua corrupção. Essa ideia de anjos caídos, que desafiam as ordens de Deus, é radicalmente diferente da visão tradicional que temos de seres celestiais como seres puros e obedientes. Os vigilantes ensinam à humanidade conhecimentos proibidos, passando ensinamentos que deveriam ter permanecido ocultos. Entre esses conhecimentos estão segredos sobre metalurgia, astrologia, cosmologia, feitiçaria e até a arte da guerra. Esses ensinamentos avançados não apenas mudam o curso da história humana, mas corrompem a pureza da Terra, alterando a relação entre o divino e o humano para sempre. A geração dos Nefilim, gigantes híbridos e suas consequências. Os Nefilim, filhos da união entre os vigilantes e as mulheres humanas, representam uma ameaça cósmica de proporções inimagináveis. No livro de Enoque, eles são descritos como gigantes de força sobrenatural e grande inteligência, mas também como seres violentos e ambiciosos, cuja sede de poder e dominação desestabiliza o equilíbrio da humanidade. Esses gigantes não são apenas criaturas físicas, mas entidades espirituais corrompidas. A presença deles na Terra traz consigo uma onda de destruição, violência e decadência moral. O conhecimento que os vigilantes transmitiram à humanidade leva a um avanço tecnológico, mas também à prática de rituais e encantamentos que desafiam a ordem natural das coisas. A civilização humana, armada com esses saberes proibidos, mergulha em uma era de destruição e a corrupção se espalha por toda a Terra. É importante notar
que os Nefilim não são apenas uma lenda, mas uma manifestação tangível do caos e da desobediência divina. Eles representam a quebra da ordem natural estabelecida por Deus, e sua presença na Terra gera um desequilíbrio cósmico. O que o livro de Enoque sugere é que a humanidade, ao buscar esse conhecimento proibido, pagou um preço terrível. A inocência foi perdida e as consequências dessa transgressão começaram a se refletir em todo o planeta. O dilúvio, purificação e erradicação dos Nefilim. O impacto da corrupção dos vigilantes e dos Nefilim foi tão devastador que Deus, em sua raiva, decidiu intervir diretamente. O dilúvio, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, ganha um significado completamente novo no contexto do livro de Enoque. Não é apenas um castigo moral para a humanidade corrupta, mas uma limpeza cósmica destinada a erradicar os Nefilim e restaurar o equilíbrio perdido. No livro de Enoque, Deus ordena que os vigilantes sejam aprisionados em abismos profundos, aguardando o julgamento final. Já os Nefilim, seres híbridos e corrompidos, são condenados à destruição. A narrativa do dilúvio, então, se transforma de um simples castigo para os pecados humanos em uma ação divina para erradicar uma raça que não deveria existir e restaurar a ordem no cosmos. Esse dilúvio não é apenas uma catástrofe natural, mas uma resposta cósmica à transgressão dos seres celestiais. A destruição dos Nefilim é vista como uma purificação necessária para salvar a humanidade e garantir que o equilíbrio entre o divino e o humano seja restaurado. O conhecimento proibido, o impacto de ensinar o que não deveria ser conhecido. O livro de Enoque nos revela um conceito profundamente perturbador. O conhecimento pode ser uma arma de destruição. Quando os vigilantes ensinam à humanidade segredos proibidos, eles não apenas oferecem uma dádiva, mas também plantam as sementes da corrupção espiritual. O que começa como uma tentativa de compartilhar sabedoria com os seres humanos se transforma em uma carga mortal, pois esses conhecimentos não estavam destinados a serem compartilhados. Ao transmitir ensinamentos sobre metalurgia, armas e astrologia, os vigilantes permitem que a humanidade avance tecnologicamente. Mas esse avanço vem a um custo imenso. A sabedoria que deveria ter permanecido nos céus, sob a tutela divina, é trazida à terra, corrompendo as mentes humanas e criando um mundo em que a violência, a guerra e a decadência se tornam inevitáveis. Além disso, os vigilantes não apenas ensinam esses segredos, mas também compartilham práticas mágicas e rituais que desafiam a ordem divina. A magia, a feitiçaria e os encantamentos ensinados pelos vigilantes têm um poder que ultrapassa os limites naturais, e o uso desses poderes corrompe ainda mais a humanidade, afastando-a do caminho da luz e da pureza que deveria ter seguido. A queda dos vigilantes. Consequências celestiais e a punição divina. Os vigilantes, ao desobedecerem a Deus e ao ensinar o conhecimento proibido à humanidade, atraem sobre si a ira divina. No livro de Enoque, vemos que eles não são apenas punidos fisicamente, mas sua desobediência resulta em uma condenação eterna. Eles são aprisionados em abismos sombrios, esperando o julgamento final, onde sua punição será dada por suas transgressões cósmicas. Essa punição não é apenas uma vingança divina, mas uma resposta à quebra da ordem estabelecida. Os vigilantes são enviados para uma prisão eterna, não apenas para purificar a terra, mas para enviar uma mensagem clara. Não há espaço para desobediência no plano cósmico de Deus. A destruição dos Nefilim e o castigo dos vigilantes são uma tentativa de restaurar o equilíbrio e corrigir o erro que os anjos caídos cometeram. O medo do Vaticano e a rejeição do livro de Enoque. Agora que já entendemos os mistérios e as revelações contidas no livro de Enoque, surge a pergunta crucial:
Por que o Vaticano, uma das instituições mais poderosas do mundo, tem tanto medo desse texto? O que exatamente ele revela que pode abalar tanto a fé cristã e a estrutura religiosa que domina o mundo há séculos? O Vaticano sempre foi visto como o guardião da fé, detentor da chave para o entendimento espiritual e um dos pilares mais firmes da religião cristã. Mas o que acontece quando um livro desafia essa autoridade, expondo ideias que questionam a visão tradicional sobre Deus, os anjos e o papel da humanidade no plano divino? O desafio à doutrina cristã. O livro de Enoque oferece uma perspectiva radicalmente diferente da maioria dos textos sagrados que compõem a Bíblia. Enquanto a Bíblia tradicionalmente descreve os anjos como seres obedientes, enviados para cumprir ordens divinas, o livro de Enoque revela que alguns desses anjos, conhecidos como os vigilantes, se rebelaram contra Deus, desceram à terra e ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Isso altera completamente a compreensão de um Deus infalível e onipotente, um conceito central na teologia cristã. Além disso, a ideia de que seres celestiais poderiam transgredir as ordens divinas, descendo para interagir com a humanidade de forma tão íntima e profunda, é um conceito perigoso para qualquer religião institucionalizada. O Vaticano, que sempre promoveu uma visão centralizada e controlada de Deus, percebeu que o livro de Enoque poderia colocar em questão a autoridade da Igreja e as interpretações tradicionais da história bíblica. A revelação dos vigilantes e dos nefilim exige uma reavaliação completa do pecado original, da natureza dos anjos e da própria relação entre Deus e o homem. Se anjos caídos podem ensinar segredos proibidos à humanidade, o que mais o Vaticano poderia estar escondendo? Essa é a questão que o livro de Enoque levanta, e é uma questão muito desconfortável para uma instituição que por séculos teve o controle quase absoluto sobre o pensamento religioso e espiritual. A supremacia da Igreja, controle da narrativa religiosa. A rejeição do livro de Enoque pelo Vaticano pode ser vista não apenas como uma questão teológica, mas também como uma questão de controle. Desde os primeiros concílios e a formação do cânon bíblico, a Igreja Católica sempre foi cuidadosa ao selecionar quais textos seriam considerados sagrados e quais seriam descartados. O controle da narrativa religiosa foi sempre uma prioridade para a Igreja, pois a fé das massas precisava ser moldada de acordo com a visão institucionalizada de Deus e da moralidade. O livro de Enoque, com suas visões apocalípticas e seus relatos de anjos caídos e seres híbridos, representava uma ameaça à narrativa oficial. Ele propunha uma visão alternativa do cosmos, onde a autoridade divina poderia ser desafiada e o conhecimento divino poderia ser compartilhado de maneira imprópria, corrompendo a humanidade. Essa visão não se encaixava na estrutura rígida que a Igreja Católica tentava preservar. Se o livro de Enoque fosse amplamente aceito, ele poderia abrir um precedente perigoso para outras interpretações alternativas dos textos sagrados. O que mais, além de Enoque, poderia ser questionado? O impacto de aceitar essas revelações poderia ser devastador para a autoridade religiosa, que há séculos construiu um império de poder espiritual e influência. O medo do conhecimento proibido. Um dos maiores temores do Vaticano não é apenas o conteúdo teológico do livro de Enoque, mas o potencial do próprio conhecimento proibido que ele contém. O livro fala de uma época em que o conhecimento divino era compartilhado entre os seres celestiais e os humanos, mas também adverte sobre os perigos de tal conhecimento. O conhecimento pode ser uma arma poderosa, mas também pode corromper e destruir. Se os humanos tiverem acesso a esse tipo de sabedoria, qual será o impacto no equilíbrio entre o bem e o mal? No livro de Enoque,
A revelação do conhecimento proibido leva à criação dos Nefilim, seres híbridos de grande poder, mas também de grande corrupção. O texto sugere que o progresso humano, quando impulsionado por forças externas, pode ter consequências catastróficas. A humanidade, ao tentar alcançar conhecimentos além de sua compreensão, traz à tona uma série de desastres espirituais e físicos. O Vaticano, ao esconder esse conhecimento, pode estar tentando proteger a humanidade do caos que poderia advir de uma sabedoria imprópria. É aqui que o temor do Vaticano se torna mais claro. O conhecimento escondido no livro de Enoque não é apenas uma ameaça ao controle da Igreja, mas também uma ameaça à ordem cósmica estabelecida. Se as revelações de Enoque se tornassem amplamente conhecidas, as fundações da doutrina cristã poderiam começar a desmoronar. As pessoas poderiam questionar a autoridade religiosa e a própria moralidade cristã poderia ser colocada em dúvida. A influência das revelações de Enoque no mundo moderno. Embora o livro de Enoque tenha sido marginalizado e silenciado pela Igreja durante séculos, as ideias contidas nele continuam a ressoar no mundo moderno. Quando grandes figuras públicas como Joe Rogan trazem o assunto à tona, isso acende uma nova chama de interesse sobre os mistérios antigos e os conhecimentos proibidos. A revelação das transgressões dos vigilantes, dos Nefilim e das visões cósmicas de Enoque desafiam a visão simplista que muitos têm do mundo espiritual e da moralidade. Em uma era em que as instituições religiosas estão perdendo parte de seu poder, a busca por conhecimento oculto e esotérico está se tornando cada vez mais popular. Muitos se perguntam: será que há verdades profundas sendo escondidas de nós? Será que o Vaticano, ao rejeitar o livro de Enoque, está tentando proteger não apenas a Igreja, mas também a ordem global que ela representa? Ao se aprofundar no livro de Enoque, as pessoas começam a questionar o que realmente sabemos sobre o passado, o presente e o futuro. O conhecimento escondido neste texto pode não ser apenas uma curiosidade histórica, mas uma chave para entender um cosmos muito mais vasto e complexo do que imaginamos. O temor do Vaticano não é apenas pelo impacto imediato do livro de Enoque, mas pelo que ele poderia despertar na consciência coletiva da humanidade. O livro de Enoque oferece uma visão radicalmente diferente da concepção tradicional de julgamento e justiça que encontramos em outros textos religiosos. Enquanto muitas religiões, inclusive o cristianismo, falam de um julgamento final em que as almas são separadas entre o bem e o mal, o livro de Enoque vai além, propondo uma complexa hierarquia celestial e um sistema de justiça cósmica que desafia nossas ideias convencionais sobre céu e inferno, o tribunal celestial. Enoque, o protagonista do livro, é levado por Deus em uma jornada transcendente, onde ele testemunha o funcionamento do universo espiritual e, especialmente, o tribunal celestial, onde os vigilantes caídos e os seres humanos são julgados. Nesse tribunal, não se trata apenas de uma simples condenação de almas para o céu ou o inferno. Ao contrário, o julgamento divino no livro de Enoque é multifacetado, profundo e, em certo sentido, mais justo. Enoque vê como as transgressões dos vigilantes e dos Nefilim não são tratadas de maneira arbitrária. O julgamento é baseado em um sistema de leis divinas, que são imutáveis e universais. Os vigilantes são levados à justiça por sua desobediência ao descer à terra e ensinar à humanidade conhecimentos proibidos, corrompendo a pureza espiritual da criação. Sua punição não é uma vingança, mas uma resposta à perturbação do equilíbrio cósmico que eles causaram. Para Enoque, o julgamento não é apenas sobre punir os maus, mas sobre restaurar a ordem universal. As consequências das ações humanas e celestiais têm ramificações no cosmos inteiro, e o que é feito na terra tem efeitos no céu.
Assim, a justiça divina no livro de Enoque é uma forma de corrigir distúrbios cósmicos e garantir que o equilíbrio entre o divino e o humano seja restabelecido. A queda dos vigilantes e sua punição. Os vigilantes, os anjos caídos que desobedeceram a Deus, são os principais responsáveis por trazer desequilíbrio ao cosmos. Eles desceram à terra e ensinaram os humanos a forjar metais, praticar feitiçarias e até fazer guerra. Mas seu maior erro foi corromper a natureza humana ao compartilhar sabedoria destinada apenas aos seres celestiais. Quando seus atos de desobediência são finalmente descobertos, são levados ao tribunal celestial, onde são condenados à prisão eterna. A prisão dos vigilantes no livro de Enoque não é apenas uma punição física, mas uma prisão espiritual. Eles são aprisionados em um abismo profundo, aguardando o julgamento final que ocorrerá no fim dos tempos. Sua punição é eterna, mas seu arrependimento, se houver, não é mais possível. O livro retrata a ira divina de uma forma que não apenas punirá os anjos caídos, mas também enviará um aviso que nenhum ser, por mais poderoso que seja, pode escapar das leis divinas que governam o universo. Os Nefilim e suas consequências. Os Nefilim, filhos dos vigilantes com as mulheres humanas, são igualmente condenados. Mas, em sua natureza híbrida, não tem lugar entre os humanos nem entre os anjos, tornando-os uma existência espectral que desafia a ordem natural do cosmos. O livro sugere que, ao serem destruídos, os Nefilim não simplesmente desaparecem, mas se tornam espíritos malignos, uma espécie de punição que ecoa através dos tempos. De acordo com o livro de Enoque, esses espíritos malignos vagam pela terra, causando destruição e sofrimentos espirituais aos humanos. A implicação de que os Nefilim ainda influenciam o mundo é uma das partes mais perturbadoras do texto. Ao transformar os Nefilim em espíritos, Enoque não apenas fala da corrupção de uma raça de gigantes, mas da ideia de que o mal e a corrupção podem se perpetuar, mesmo após a destruição física desses seres. Esses espíritos dos Nefilim são, portanto, uma das razões para os ciclos de destruição, guerras e tragédias que afligem a humanidade ao longo da história. A presença deles continua a assombrar o mundo, levando muitos a questionar se as ações dos seres humanos estão realmente separadas do mundo espiritual ou se esses ecos cósmicos ainda reverberam em nosso cotidiano. O juízo final e o papel do Filho do Homem. O conceito de julgamento no livro de Enoque é ainda mais complexo e envolvente. Ele descreve o fim dos tempos, quando um ser messiânico conhecido como o Filho do Homem surgirá para julgar os vivos e os mortos. Curiosamente, essa figura do Filho do Homem aparece muito antes do cristianismo, sugerindo uma conexão profunda entre as visões apocalípticas de Enoque e a figura de Cristo. Esse ser messiânico é descrito como uma figura de justiça absoluta, destinado a executar a justiça divina no final dos tempos. Ele não apenas julgará os seres humanos, mas também os seres celestiais, os vigilantes e até os anjos. A chegada do Filho do Homem será o ponto culminante da história cósmica, quando todas as coisas, boas e más, serão julgadas e a verdadeira justiça será finalmente restaurada. A figura do Filho do Homem, no livro de Enoque, com suas semelhanças com a descrição de Cristo nos Evangelhos, levanta uma série de questões. Seria essa uma previsão das figuras messiânicas que viriam a ser adaptadas pelo cristianismo? Ou o Filho do Homem de Enoque era uma figura independente, pertencente a uma tradição ainda mais antiga que influenciou o cristianismo primitivo? A profecia apocalíptica, o fim dos tempos e a purificação do mundo. No fim dos tempos, o livro de Enoque descreve um juízo final que trará uma purificação cósmica.
Assim como o dilúvio foi uma tentativa de purificar a terra do mal causado pelos Nefilim e pelos vigilantes, o juízo final será uma nova tentativa de restaurar a ordem divina e corrigir os erros cósmicos do passado. Esse juízo será implacável, e os seres que violaram as leis divinas serão finalmente destruídos. Além disso, Enoque fala de uma restauração final do equilíbrio entre o céu e a terra. A humanidade, após o julgamento, será purificada, e um novo reino de justiça e paz será estabelecido. Essa visão apocalíptica, enquanto assustadora e imponente, oferece também uma promessa de redenção e renovação, uma esperança de que o mal será derrotado e a ordem divina será restaurada. Ressonâncias no mundo moderno. As profecias de Enoque, com suas visões cósmicas e juízos divinos, continuam a ressoar no mundo moderno. Elas nos convidam a refletir sobre o papel da humanidade no grande esquema cósmico e o impacto das ações humanas nas forças espirituais que governam o universo. As revelações de Enoque não são apenas histórias do passado, mas advertências e lições que permanecem relevantes hoje. Será que estamos vivendo em um período onde as consequências do mal e da corrupção estão começando a se manifestar? As tragédias e as guerras que enfrentamos hoje poderiam ser ecos da corrupção cósmica descrita no livro de Enoque? A busca por poder e conhecimento proibido pode estar trazendo novamente o mal à Terra, da mesma forma que os vigilantes ensinaram à humanidade segredos que corromperam o mundo. Essas perguntas são tão pertinentes hoje quanto foram há milênios. E assim como Enoque foi chamado para testemunhar os mistérios do cosmos, talvez nós também sejamos chamados a refletir sobre o que realmente sabemos sobre o destino da humanidade e o futuro da Terra. Agora que já entendemos o papel central dos Nefilim no livro de Enoque, é hora de refletir sobre o impacto dessas criaturas híbridas na história humana. Os Nefilim, filhos dos vigilantes e das mulheres humanas, são muito mais do que apenas seres lendários ou mitológicos. Eles representam uma ruptura com a ordem natural do universo, uma distorção da criação divina, e sua presença na Terra teve consequências profundas e duradouras. No livro de Enoque, os Nefilim não são meras figuras míticas. Eles são descritos como gigantes poderosos e inteligentes, mas ao mesmo tempo como agentes de corrupção e destruição. Quando os vigilantes ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, como a forja de metais, a astrologia e a guerra, os Nefilim se tornaram os portadores dessa sabedoria mortal, espalhando caos e violência por toda a Terra. A presença dos Nefilim e os ciclos de destruição. De acordo com o livro de Enoque, a chegada dos Nefilim e a disseminação do conhecimento proibido marcaram o início de um período de decadência moral e espiritual para a humanidade. O impacto dos Nefilim foi devastador. Guerras, violência e a corrupção do espírito humano tornaram-se uma constante. A civilização que surgiu após sua chegada não era mais a mesma. O conhecimento que os vigilantes e os Nefilim trouxeram não elevou a humanidade, mas a mergulhou em um ciclo de destruição. A sabedoria, ao invés de trazer prosperidade e iluminação, levou a humanidade a praticar rituais ocultos e a buscar poder sem limites. Os Nefilim não eram apenas gigantes em tamanho, mas também em ambição e destruição. Sua presença na Terra gerou uma civilização imoral, onde a guerra e o sofrimento se espalharam como uma epidemia. Eles dominaram as tribos humanas, desestabilizaram as sociedades e semearam o caos por onde passavam. A violência física e espiritual se tornou o legado dos Nefilim, e esse legado é tão profundo que, mesmo após a sua destruição, ele ainda ressoa em nossa história. O conhecimento proibido e os monumentos antigos. Uma das questões mais intrigantes que o livro de Enoque levanta é o impacto duradouro dos Nefilim
nas estruturas megalíticas e monumentos que ainda hoje nos fascinam. As pirâmides do Egito, os círculos de pedras de Stonehenge, as grandes construções da antiguidade. Muitos estudiosos e teóricos sugerem que esses monumentos podem ter sido construídos ou inspirados por seres de conhecimento além do alcance humano da época. Se os Nefilim possuíam sabedoria celestial, como a arte da construção de gigantescas estruturas, a ideia de que eles possam ter sido responsáveis por tais monumentos não é tão absurda quanto parece à primeira vista. Muitas culturas ao redor do mundo têm lendas sobre gigantes que andaram entre os homens. Na mitologia grega, os titãs eram deuses gigantescos que eram poderosos demais para serem derrotados, e em diversas tradições indígenas há histórias de seres colossais que governaram a terra em tempos antigos. Essas histórias, que se repetem em diversas culturas ao redor do mundo, podem ser vestígios de uma verdade antiga que o livro de Enoque revela. Os Nefilim eram uma raça de gigantes com habilidades e conhecimentos extraordinários, capazes de deixar um legado tangível em nosso mundo. Ecos dos Nefilim na história moderna. O impacto dos Nefilim não é algo restrito ao passado. Ao contrário, suas influências podem ainda ser sentidas no mundo moderno. Em muitas teorias contemporâneas, sugere-se que as linhagens dos Nefilim sobreviveram disfarçadas ao longo dos séculos, misturadas entre os seres humanos. Algumas correntes de pensamento afirmam que certas linhagens de poder, famílias reais, sociedades secretas ou até grupos financeiros influentes poderiam ser descendentes desses seres híbridos. Essa ideia é alimentada por lendas de sangue azul e a constante presença de figuras poderosas que parecem estar acima das leis que governam o resto da humanidade. A ideia de que as linhagens dos Nefilim ainda poderiam estar presentes na sociedade moderna é um tema recorrente em várias teorias conspiratórias e ocultistas. Alguns acreditam que a busca por poder, o controle da humanidade e até certos eventos históricos possam ser, de alguma forma, um reflexo da influência dessas antigas entidades. De acordo com essas teorias, o conhecimento proibido que os vigilantes e os Nefilim passaram para a humanidade continua a ser usado por aqueles que possuem o sangue antigo, manipulando eventos globais para manter o controle e a hierarquia estabelecida. O mistério das estruturas e civilizações perdidas. Outro aspecto importante que o livro de Enoque levanta é a possibilidade de que as civilizações antigas, como os Atlantes, por exemplo, tenham sido influenciadas pelo conhecimento dos Nefilim. Se considerarmos que os Nefilim tinham acesso à sabedoria avançada, é plausível imaginar que as grandes civilizações perdidas, cujos vestígios ainda não conseguimos compreender completamente, possam ter sido construídas com base nesse conhecimento proibido. A busca por cidades e estruturas perdidas, como a Atlântida ou a cidade de Ur dos caldeus, tem gerado especulações sobre o impacto dos Nefilim nas antigas sociedades. Há também aqueles que acreditam que a influência dos Nefilim e dos vigilantes não se limita à antiguidade, mas que suas lições e construções ainda afetam nosso mundo moderno, especialmente em relação à forma como nos organizamos e nos relacionamos com as forças cósmicas e espirituais. O legado dos Nefilim. O que foi perdido. Os Nefilim são muito mais do que seres do passado. Eles representam uma lição que a humanidade parece ter esquecido. O livro de Enoque nos faz refletir sobre como o conhecimento pode ser uma dádiva ou uma maldição, dependendo de quem o utiliza e como o utiliza. A busca desenfreada pelo poder, a corrupção espiritual e a desobediência às leis divinas tem um preço. O que aconteceu com os Nefilim é uma advertência de que o excesso de conhecimento, quando não é tratado com sabedoria, pode levar à autodestruição. Talvez
o maior legado dos Nefilim seja o que foi perdido: o equilíbrio entre o humano e o divino. O livro de Enoque sugere que, ao tentar alcançar o conhecimento celestial, os humanos não estavam prontos para lidar com ele. O impacto que os Nefilim tiveram sobre a humanidade não foi apenas físico, mas espiritual. O equilíbrio entre as forças do bem e do mal, entre o divino e o humano, foi permanentemente alterado. A pergunta que resta é: o que mais estamos perdendo ao buscar conhecimento sem considerar as consequências? À medida que nos aprofundamos no mistério do livro de Enoque, somos confrontados com uma verdade profundamente perturbadora. O conhecimento pode ser tanto uma dádiva quanto uma maldição. As revelações deste antigo texto não apenas desafiam nossa compreensão do passado, mas nos forçam a refletir sobre o impacto que as escolhas humanas e espirituais têm no curso da história. O livro de Enoque, com suas visões cósmicas, histórias de anjos caídos, vigilantes, nefilim e juízos divinos, revela um universo onde o equilíbrio entre o bem e o mal não é simples e onde as consequências de nossas ações reverberam no cosmos inteiro. A busca pelo conhecimento proibido, a lição de Enoque. A lição mais importante do livro de Enoque é a advertência sobre o poder do conhecimento proibido. O que começou como um desejo de compartilhar sabedoria com a humanidade, acabou por gerar um desastre cósmico. Quando os vigilantes desceram à Terra e ensinaram à humanidade os segredos divinos, incluindo a forja de metais, feitiçarias e a arte da guerra, esse conhecimento não elevou o espírito humano, mas o corrompeu. Ao tentar alcançar o conhecimento celestial, a humanidade ultrapassou os limites que estavam além de sua capacidade de compreensão e controle. O livro de Enoque não nos pede para rejeitar o conhecimento, mas para reconhecermos que ele deve ser buscado com sabedoria e responsabilidade. O que nos é revelado pode ter implicações para além do que conseguimos compreender. E se não tomarmos cuidado, poderemos nos perder em uma busca desenfreada pelo poder, como os vigilantes e os nefilim fizeram. A verdadeira sabedoria está em entender que nem todo conhecimento está destinado a ser compartilhado e que há uma força cósmica que governa o universo, exigindo respeito e reverência. O retorno do Filho do Homem e o julgamento final. Em um nível mais profundo, o livro de Enoque também nos lembra que, no final de tudo, a justiça divina será restaurada. A figura do Filho do Homem, que emerge como o juiz messiânico no fim dos tempos, oferece uma promessa de que, embora o mal tenha dominado a terra por tanto tempo, o equilíbrio será finalmente restaurado. O juízo final não é apenas uma vingança divina, mas uma oportunidade para o universo se purificar e para que o mal seja erradicado de uma vez por todas. É uma visão de esperança, embora implacável, de que o mal não triunfará para sempre. Como o Filho do Homem virá para julgar todos, anjos e humanos, nós, como parte dessa história cósmica, devemos refletir sobre nossas ações e as repercussões que elas podem ter, não só na nossa vida, mas no equilíbrio maior do universo. Cada ação tem um impacto e estamos todos, de alguma forma, envolvidos na luta entre a luz e as trevas. O legado de Enoque, o que está sendo escondido. No entanto, ao olharmos para o presente, somos forçados a questionar o que estamos realmente perdendo ao ignorar o livro de Enoque e outras fontes de conhecimento que foram marginalizadas ou banidas ao longo da história. O medo do Vaticano em relação a esse livro e a tentativa de apagá-lo da memória coletiva da humanidade sugerem que há verdades ocultas, fragmentos de um conhecimento mais profundo e mais antigo que ainda permanecem escondidos de nós. E se o livro de Enoque não fosse apenas uma história antiga, mas uma chave para um entendimento maior da nossa existência? E se as profecias que ele contém sobre o retorno do Filho do Homem e o julgamento final
não fossem apenas mitologia, mas uma realidade que ainda pode se concretizar no futuro? A verdadeira questão que o livro de Enoque nos coloca não é apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro. Estamos preparados para o que essas revelações podem nos ensinar? Estamos dispostos a aceitar que o que foi escondido por tanto tempo pode mudar nossa percepção da realidade e da espiritualidade? O conhecimento que os vigilantes compartilharam com a humanidade pode ser de fato perigoso, mas também pode ser libertador, se buscado com sabedoria e discernimento. Conclusão: o despertar para a verdade. Em última análise, o livro de Enoque nos desafia a questionar tudo o que sabemos sobre o mundo espiritual, sobre o conhecimento e sobre as forças que governam nossas vidas. Ele nos convida a embarcar em uma jornada de descoberta, onde o que conhecemos pode ser apenas a ponta do iceberg. O conhecimento oculto, os mistérios antigos, as lições dos vigilantes e dos nefilim, todos esses elementos fazem parte de um grande quebra-cabeça cósmico que ainda está por ser resolvido. O medo que o Vaticano tem do livro de Enoque não é apenas sobre o que ele revela, mas sobre o que ele pode despertar em nossas consciências. Ele nos desafia a olhar para o que foi escondido e, ao fazê-lo, questionar não apenas a história que nos foi contada, mas também o destino que nos aguarda. Em cada mistério desvendado, em cada segredo revelado, encontramos a possibilidade de uma transformação profunda que pode mudar a maneira como vemos a realidade e o nosso lugar no cosmos. Agora, a decisão é sua. Você está pronto para continuar essa jornada em busca da verdade ou preferirá manter os olhos fechados, aceitando a narrativa que sempre lhe foi imposta? O caminho à frente está diante de você, e a escolha de seguir por ele pode ser a chave para desbloquear um novo entendimento de si mesmo e do universo. Se você chegou até aqui, você já deu o primeiro passo para quebrar as correntes da história oculta e se abrir para os mistérios que ainda esperam para serem desvendados. E acredite, essa jornada está apenas começando. Agora que exploramos todos os aspectos do livro de Enoque, desde suas profundas revelações cósmicas até seu impacto no presente, o que resta para você fazer? Deixe-nos saber nos comentários o que mais te surpreendeu. E claro, se você ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade de continuar descobrindo segredos antigos e mistérios ocultos conosco. Até a próxima jornada, onde mais revelações poderão transformar o seu entendimento do que é real e do que foi oculto por tanto tempo. Fique atento.